Diversidade da vida microscópica. Veremos bactérias, doenças causadas por bactérias, reprodução das bactérias, vírus, como ficamos gripados? Então, os vírus são seres vivos? Doenças causadas por vírus. Bactérias são os organismos mais simples conhecidos. São unicelulares, procariotos e existem centenas de espécies diferentes já identificadas. Os biólogos as incluem no domínio bactéria. Há bactérias com formato de esfera, de bastonete, de espiral, os espirilos, ou de vírgula. Algumas se agrupam formando cachos ou sequências, como se fossem colares de contas. A maioria das bactérias é heterotrófica, ou seja, depende de alimento produzido por outros organismos. Muitas delas podem ser encontradas nos solos férteis, onde atuam como decompositoras de restos de organismos mortos. Juntamente com os fungos, as bactérias decompõem os resíduos de seres vivos, devolvendo ao solo os nutrientes importantes ao crescimento das plantas. Há bactérias, chamadas de fixadoras de nitrogênio. Frequentemente vivem associadas à raiz de plantas fabáceas, leguminosas, como feijão e soja, que são capazes de transformar o gás nitrogênio do ar em adubos para as plantas, aumentando assim a fertilidade do solo. Nesta raiz de fabácea podem ser vistos nódulos, bolinhas, formados por muitas bactérias fixadoras de nitrogênio. Em média, os nódulos apresentam de 4 mm a 8 mm. As bactérias exibem muitas adaptações diferentes, que lhes permitem viver em condições muito variadas. Algumas bactérias são encontradas, por exemplo, em nossa pele, em nossa boca e em nosso intestino, e normalmente não nos causam mal. Doenças causadas por bactérias. Outras bactérias, porém, são capazes de provocar doenças no ser humano ou em outros animais. Entre as doenças humanas causadas por bactérias merecem destaque: tétano, coqueluche, tuberculose, leptospirose, hanseníase, tifo, pneumonia bacteriana, meningite bacteriana, cólera, botulismo. Reprodução das bactérias. Assim como os protozoários, as bactérias podem se reproduzir por divisão binária. Nesse processo, a célula de uma bactéria vai crescendo até um momento em que se divide em duas, com as mesmas características da original. Encontrando condições apropriadas de temperatura e alimento, uma célula pode crescer e originar duas novas células em cerca de 20 ou 30 minutos. Depois de igual período, cada uma delas cresce e se divide em mais duas, e assim por diante.
Como você percebe, em pouco tempo, uma única bactéria consegue dar origem a um verdadeiro batalhão delas. Vírus. Os vírus não são pluricelulares nem unicelulares. Eles não são sequer formados por células. Então, já que não são formados por células, como são os vírus? A estrutura dos vírus é menos complexa que a das bactérias. Vejamos a representação esquemática de um vírus causador da gripe. De modo bem simples, podemos descrever um vírus como sendo formado por um envoltório externo. Eu costumo comparar o envoltório como sendo a casca de um ovo. Dentro dele se abriga o que é chamado de material genético do vírus. Por não serem feitos de células, os vírus não se alimentam e não são capazes de se reproduzir por si mesmos. Para se reproduzirem, eles necessitam de uma célula que os hospede. Como ficamos gripados? Quando uma pessoa gripada tosse ou espirra, muitas pequenas gotinhas de saliva são espalhadas pelo ar. Cada uma delas pode conter vírus causadores da gripe. Se uma delas entrar pela boca ou pelo nariz de outra pessoa, esta será contaminada. Dentro desse novo indivíduo, o vírus da gripe invade uma célula do nariz ou da garganta, por exemplo. Veremos a seguir um esquema da atividade de um vírus da gripe numa célula humana. Está aí o exemplo de uma célula humana. O vírus entra na célula. O material genético do vírus é liberado, fazendo com que substâncias e estruturas da célula sejam mobilizadas para produzir novos vírus. Os vírus saem da célula. Eles podem infectar outras células da mesma pessoa ou de outras pessoas. Então, os vírus são seres vivos? Para se reproduzir, os vírus precisam de uma célula que os hospede. Assim, todos os vírus são obrigatoriamente parasitas do interior de células. Quando fora de uma célula, um vírus não costuma ser considerado um ser vivo. Afinal de contas, ele não tem as características de um. Quando dentro de uma célula hospedeira, os vírus atuam como parasitas e aí sim, até podem ser considerados viventes. Doenças causadas por vírus. Além da gripe, muitas outras doenças humanas são causadas por vírus. Entre elas, podemos destacar AIDS, sarampo, cachumba, hepatite infecciosa, febre amarela, ebola, dengue, febre chikungunya, catapora, também chamada varicela, varíola, raiva, poliomielite ou paralisia infantil.
Os modos de transmissão dessas doenças são muito variados. A gripe, o sarampo e a cachumba são transmitidas por gotículas de saliva contendo vírus. O vírus da dengue é transmitido pela fêmea do mosquito Aedes aegypti, que o adquire ao picar uma pessoa contaminada. O vírus da febre amarela, estando em ambientes silvestres, é transmitido pela fêmea do mosquito do gênero Aemagogus e, estando em ambientes urbanos, é transmitido pelas fêmeas do Aedes aegypti. O vírus da AIDS não é transmitido por saliva, aperto de mão ou abraço, mas por contato com o sangue da pessoa contaminada ou por relações sexuais desprotegidas com ela. A AIDS é uma enfermidade grave que, sem tratamento especializado, mata.